Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos na sua presença, Senhor, unidos, meu Pai, em igreja para estudar a sua palavra, para aprendermos mais, Deus, dos teus ensinamentos, meu Pai. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, nos ensinando, nos dando sabedoria, nos capacitando, meu Pai. Que o Senhor nos fortaleça em nome de Jesus, que a gente cresça espiritualmente, que amadureça a nossa fé, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, Deus, todo mal. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus, Deus, tudo que não vem de ti, Senhor. Eu quero dizer, meu Pai, que nós te amamos, Deus, e nós estamos felizes, Senhor, de estarmos na sua presença, estudando, meu Pai. Em nome de Jesus, repreende todo o mal das nossas vidas. Repreende todo o levante do inimigo, Deus, e nos capacita, Senhor, para a honra e glória do teu nome. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O título da lição de hoje é Quem é o Espírito Santo? Nós vamos fazer a leitura bíblica que está em João, capítulo 14, os versículos 17 e 26, e João, capítulo 16, do versículo 7 ao versículo 14. E diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Amém? Nessa lição de hoje, nós vamos falar especificamente do Espírito Santo de Deus. Nós já falamos sobre Jesus, falamos sobre o Deus triuno, que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E na lição de hoje, nós vamos falar sobre o Espírito Santo e algumas heresias, ou seja, algumas mentiras que falam a respeito do Espírito Santo. A identidade do Espírito Santo, ela é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis. Se você for ler Gênesis, você vai ver que o Espírito Santo já está ali presente. E até o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, que fala sobre as últimas coisas, sobre os últimos acontecimentos, fala do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele está presente em toda a Bíblia, ele é revelado em toda a Bíblia. O próprio Jesus Cristo, fala a respeito do Espírito Santo. Essa passagem que nós lemos são palavras do próprio Jesus, falando, ensinando, orientando seus discípulos, com relação ao Espírito Santo de Deus. Então, hoje nós vamos falar a respeito deste assunto. O primeiro tópico da lição fala sobre o Consolador. E o primeiro subitem diz assim: o outro Consolador. Então Jesus disse aos seus discípulos que ele estava voltando para Deus, ele estava voltando para o Pai, mas que ele continuaria cuidando da igreja, porque ele enviaria o Espírito Santo, o seu Paracleto, alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra outro que Jesus diz, no grego, o original é allos e significa outro da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. Então, se o Espírito Santo fosse
uma força ativa, impessoal, conforme o ensino equivocado, né, de muitas pessoas, de muitas doutrinas, né, como por exemplo as testemunhas de Jeová dizem, a palavra correta para outro seria héteros e não alo, porque hétero significa outro do usual, diferente. O dicionário Vini, que é um dicionário bíblico, né, que fala o significado das palavras de acordo com o original com que ele foi escrito, ele afirma que o termo alus expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo, da mesma espécie. E o termo héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente. Então, Cristo prometeu enviar outro consolador, alus, ou seja, outro como ele, igual a ele, com as mesmas características, da mesma espécie, do mesmo tipo. Então, o Espírito Santo é igual a Jesus. Amém? O próximo subitem fala sobre Paracleto. Então, o termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. Então, o termo grego Paracletos vem da preposição para, que é ao lado de, próximo, e do verbo kaleo, que é chamar, convocar. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Então, quando Jesus fala que vai enviar outro, né, o Consolador, o Espírito Santo, ele está falando que vai enviar um advogado, um intercessor, um ajudador, né? Então, o Paracleto é o Consolador. E o Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar seus discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Amém? Então nós temos o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda a lembrar de tudo o que o Pai nos ensinou. É por isso que a gente lê a Bíblia e a gente se lembra do que nós lemos, porque a gente tem o Espírito Santo de Deus. Essa é uma das atribuições do Espírito Santo aqui na Terra, nos ajudar a lembrar de todas as coisas que o Pai nos ensinou. Amém? E o próximo subitem diz assim, seu uso no Novo Testamento. Então, o termo Paracleto, ele aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos de João. 4 vezes no Evangelho referindo-se ao Espírito Santo. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e é traduzido por advogado. Então, é como se fosse um defensor, né? Nós temos um defensor, nós temos um ajudador, nós temos um advogado. Então, foi isso que o Senhor Jesus prometeu para os seus discípulos, que somos nós, né? Seus discípulos, que ele enviaria para estar conosco para sempre, todos os dias. E o próximo tópico da lição diz assim, sua deidade, atributos e obras. O primeiro subitem vai falar sobre a sua deidade. Então, a divindade do Espírito Santo, ela é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem de forma alternada, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Juízes, capítulo 15, versículo 14. No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, tanto o Espírito de Javé e Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente na palavra de Deus. Então, uma hora falava Espírito Santo, outra hora falava o Senhor, Javé, Yavé, Deus. Então, fica bem claro que no Antigo Testamento, o Espírito Santo é o próprio Deus. E esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé, né? Que ele é Deus. Se a gente fizer uma comparação de Êxodo 17, versículo 7, com Hebreus, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 9,
nós vamos ver isso. E essa forma de apresentação, ela é frequente na Bíblia. E eu vou ler essas duas passagens. Olha o que diz em Êxodo 17:7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? E agora, Hebreus, capítulo 3, do versículo 7 ao 9. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Amém? Então, lá em Êxodo 17:7 fala de Deus, né? O Senhor. E aqui ele está se referindo àquela ocasião, mas ele fala o Espírito Santo. Então, a gente vai ver que isso acontece na palavra de Deus algumas vezes. Em uma hora fala Deus e depois, fazendo referência à mesma circunstância, à mesma situação, fala do Espírito Santo. Então alterna entre um e outro como se fosse a mesma pessoa, que de fato são. Amém? E o próximo subitem diz assim: seus atributos. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. A gente estudou sobre Jesus, né? E vimos que ele é onisciente, onipresente, onipotente, e com o Espírito Santo não é diferente. Foi o que nós falamos, né? Que os três, né? Eles são três com os mesmos atributos, as mesmas características. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é onipotente, né? E as Escrituras ensinam ser o Espírito Santo a fonte de todo poder e milagre. Ele é onipresente, que é outro atributo incomunicável de Deus, presente na terceira pessoa da Trindade, o que mostra ser ele onipresente. E ele conhece todas as coisas e até as profundezas de Deus. Conhece o coração dos seres humanos e é conhecedor do futuro. Então, por isso, ele é onisciente. Possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. Então, a gente está estudando isso durante esse trimestre, e quando a gente estuda sobre os três, a gente percebe que a Bíblia fala de versículos que dá essas características quando se refere ao Pai, quando se refere ao Filho e quando se refere ao Espírito Santo. Eternidade, onipotência, onisciência e onipresença. Amém? O próximo subitem fala sobre as suas obras. Então, são inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo. Então, quando Maria ficou grávida de Jesus, foi o Espírito, ele falou: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Então, foi isso que o anjo falou para Maria, que ela ia ficar grávida de Jesus, mas seria através do Espírito Santo de Deus. A respeito das obras do Espírito Santo, que ele dá a vida eterna, que ele guia o seu povo, ele é o Senhor da igreja, é o santificador dos fiéis, o Espírito que habita nos crentes, é o autor do novo nascimento, da vida, é o distribuidor de dons espirituais. Então essas são obras exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Essas obras divinas, elas evidenciam que o Espírito Santo, ele é igual ao Pai. Amém? E o próximo subitem fala assim: heresias antigas e novas. As primeiras heresias. Então, não havia um consenso a respeito do Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. E havia diversas interpretações, e nós vamos falar algumas das interpretações e das heresias. Primeiro, os arianistas, nós já até falamos sobre eles em outra lição. Ário, ele considerava também o Espírito Santo como criatura. Então, para ele, o Espírito Santo não fazia parte de uma trindade, não era Deus, ele era uma criatura de Deus. Então, Eunômio, um dos arianistas mais radicais que existiram, eles consideravam o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas
pelo Filho e a pedido do Pai, dizia que o Filho é o Criador do Espírito. Então, para eles, o Espírito Santo era uma criatura. Mas a gente vai ver que não é isso, né? Porque, inclusive, o Espírito Santo está presente na criação. Quando a gente lê Gênesis, capítulo 1, nós veremos isso. Agora fala sobre os tropicianos. Os tropicianos, eles eram uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo, o anjo, e uma criatura. Então, mais uma vez, uma seita que acreditava que o Espírito Santo era uma criatura de Deus. E aí tem os pneumatocianos, surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatomachai vem de pneuma, que é espírito, e machomai, falar mal contra. Então, eram os opositores do Espírito. Eustáquio de Sebaste, que viveu entre 300 e 380, foi o principal defensor dessa heresia. E o movimento negava a divindade do Espírito Santo. Então, todos esses movimentos de heresias, eles negam que o Espírito Santo seja Deus, né? Eles negam que o Espírito Santo tenha atributos divinos. Consideram ele como sendo uma criatura ou como sendo um anjo, alguém, né, que foi criado e não que fez parte da criação. Mas, através da palavra de Deus, quando a gente lê o texto, quando a gente lê o contexto, a gente vai ver que o Espírito Santo é Deus, né? Ele faz parte da Trindade e ele participou da criação. O próximo subitem diz assim, as heresias na atualidade. Então, o grupo religioso Testemunhas de Jeová, ele é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, eles gravam o nome do Espírito Santo em letras minúsculas. Porque quando a gente vai escrever Deus, quando a gente fala de Deus, né, o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós servimos, é com letra maiúscula. Quando a gente fala Jesus, é com letra maiúscula. E Espírito Santo também é com letra maiúscula. Mas, como eles não consideram o Espírito Santo sendo Deus, eles grafam o Espírito Santo com letra minúscula. E aí, a tradução do Novo Mundo, que é como se fosse a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, substitui o Espírito Santo de Deus por força ativa de Deus. E usa a expressão, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, mais Espírito Santo com letra minúscula, lá em Atos capítulo 2, versículo 4. A expressão hebraica, Ruach Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento, e somente nessa passagem é traduzida, na tradução do Novo Mundo, por força ativa de Deus. Então, eles não consideram o Espírito Santo como sendo Deus, que é um erro. E aí, o próximo tópico diz assim, o Espírito Santo em outras religiões. Em algumas religiões do Oriente, a noção sobre o Espírito Santo ela é muito confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses hereges, de modo que nada há de novo debaixo do sol, e eu falo isso desde a primeira lição. Não existe nada de novo debaixo do sol. As heresias, elas são as mesmas, só mudou o nome, os personagens e a época, mas são as mesmas coisas, não mudou nada. Então, o primeiro subitem diz aqui assim, sobre uma crença estranha. Então, os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, eles se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus. Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Tora que havia antes de mim e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad. Eles interpretam essa passagem
do Alcorão como um cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paracleto, e eles confundem a palavra grega Paracleto com Periclitos, e que significa renomado, ao redor, ilustre, com Paracletos. Então eles misturam essas duas palavras e eles concluem equivocadamente que Maomé é o Consolador, que não é o Espírito Santo de Deus, mas que foi Maomé, né, que foi prometido por Jesus. E convém lembrar que essa palavra que eles confundem, que é Paracletos, não é uma palavra bíblica, ela não aparece em lugar nenhum da Bíblia. Então eles fizeram, na verdade, foi uma grande confusão. E o próximo subitem diz assim: resposta bíblica. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. João 14, versículo 26. E é o próprio Jesus falando. Não foi outra pessoa falando, foi Jesus. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre. Então não é por um período de tempo, não é enquanto aqueles discípulos, aqueles apóstolos estavam vivos, é para sempre. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós. E fala a palavra de Deus que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, né? E que quando vier o Consolador, né, que vai vir da parte do Pai, que ele vai enviar, né, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, vai testificar de Jesus. Então o Espírito Santo testifica de Jesus, o nosso Senhor. Então, assim, gente, por isso que a gente fala sempre isso e repete, a importância da gente ler a Bíblia, da gente conhecer a palavra de Deus e da gente estudar dentro do contexto. Porque o que a gente observa dessas religiões, dessas seitas, é que eles tiram textos do contexto, usam palavras que não estão no original e fazem interpretações totalmente equivocadas. O que importa para nós é que o Espírito Santo de Deus é Deus, que ele habita em nós, que nós não estamos sozinhos, que ele é o nosso consolador, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso advogado, ele nos ajuda a lembrar de todas as coisas, nos ajuda a lembrar dos ensinamentos de Jesus. Então nós temos Deus conosco através do Espírito Santo. E eu vou ler a conclusão que diz assim: vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido crença da igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. Amém? Então, e assim, pelo que a palavra de Deus nos ensina, inclusive é o Espírito Santo de Deus que nos convence da verdade, né? Então nós hoje aceitamos a Cristo, né? Somos cristãos porque um dia o Espírito Santo de Deus nos convenceu e nós permanecemos servindo ao Senhor porque o Espírito Santo de Deus está conosco, porque o Espírito Santo de Deus nos fortalece, porque o Espírito Santo de Deus é que nos capacita. Então, nós somos dependentes, né, de Deus, do seu Espírito Santo. Então, nós não podemos acreditar, né, que ele é uma criatura e não podemos acreditar que ele é uma força ativa. Não, o Espírito Santo de Deus é Deus. Ele tem atributos divinos e nós não estamos sozinhos, né? Nós temos o Espírito Santo de Deus conosco. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.